Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na segunda epístola que Pedro escreveu, no seu capítulo de número 3, os versos 14 a 18, finalzinho da epístola que Pedro escreveu. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3, versos 14 a 18. Assim diz o Senhor: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, ano passado eu estava na rodoviária aqui de Goiânia, esperando a minha filha chegar de viagem, e ali algo me chamou a atenção, e ali fiquei a refletir sobre isso. Eu cheguei à conclusão que a nossa vida aqui nessa terra passa por esperarmos. Estamos sempre esperando por algo. As observações que eu fiz naquele dia foram as seguintes: enquanto ali eu esperava a minha filha chegar, outras pessoas também esperavam algum familiar chegar, ou esperavam o ônibus na qual eles iriam tomar, ou ainda a conexão que iriam fazer, chegar o ônibus e assim eles caminharem. Estavam esperando. Vi quando uma atendente de uma lanchonete assim dizia para sua colega que esperava a fatura do cartão de crédito fechar para que ela pudesse comprar novamente, ou então descobrir que o que estava ali esperando era algo maior do que o salário dela. Por isso ela esperava que o seu patrão lhe desse algumas horas extras a mais para que então ela conseguisse pagar a sua fatura. E essa jovem que ela conversava, a outra atendente, ela exibia uma enorme barriga, pois ela esperava uma criança que possivelmente nasceu e hora dessa já está até andando. Foi ano passado que isso aconteceu. Vi também o funcionário do guarda-volumes, ansioso, olhando no relógio, esperando que chegasse o seu horário para que ele fosse embora para a sua casa. Minha filha chegou e, enquanto caminhávamos ali por dentro do shopping, e vi na praça de alimentação pessoas ansiosas com um ticketzinho, um papelzinho na mão, ansiosas esperando o número aparecer no telão de LED, avisando assim que o seu alimento estava pronto. Estavam esperando. Quando saímos fora da rodoviária, pessoas com o celular na mão, ansiosas também, esperando o carro por aplicativo chegar. Espera. Assim é a nossa vida. A nossa vida aqui, como povo de Deus, também passa por espera. Esperamos quando oramos. Esperamos por um milagre, esperamos por uma cura, esperamos pela intervenção de Deus no nosso trabalho, abrir a porta de trabalho para nós, esperamos conversão das pessoas, esperamos o crescimento da igreja, esperamos a organização da igreja. Espera. Porém, todas essas esperas, meus irmãos, não se comparam com a espera que o apóstolo Pedro trata no capítulo 3 da sua segunda epístola, na qual nós lemos alguns versículos. É a espera na qual a igreja deve se firmar, a espera da volta de Jesus Cristo. E hoje nós veremos, então, como esperar essa volta, como esperar Cristo. Mas antes de analisarmos os versículos lidos, falemos um pouco a respeito da carta, da epístola de Pedro. Quem escreveu, claro, o apóstolo Pedro. Se você voltar aí para o capítulo 1, verso 1, nós lemos: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. E aqui também encontramos para quem ele escreve: aos que conosco obtiveram fé
igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro então escreve para aqueles que haviam crido em Jesus. No capítulo 3, versículo 1, vemos que, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Ou seja, Pedro já havia escrito para esses irmãos. E quem são esses irmãos? É só ir lá para a primeira epístola, no capítulo 1, também no versículo de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ou seja, o sul da Turquia, da atual Turquia que nós conhecemos. Pedro escreve para esses irmãos, mas não só para eles. O Senhor o usa para que ele escrevesse para nós hoje, 2000 anos depois. E cá estamos, meus irmãos, para vermos a respeito da volta de Cristo. Portanto, vejamos alguns motivos pelos quais Pedro escreveu a sua epístola. A primeira epístola ele escreve para tratar de um perigo que rondava a igreja por fora, as perseguições. A segunda epístola ele escreve para problemas que estavam acontecendo dentro da igreja, falsos ensinos. A primeira ele escreve para animar os irmãos a continuarem firmes na fé. A segunda ele escreve para exortar os irmãos, cuidado com o que está entrando dentro da igreja, de ensino. E assim Pedro vai pastorear as suas ovelhas por meio das suas duas epístolas. E dentre o perigo dos falsos ensinos que nós temos aqui no capítulo, na segunda epístola, está o capítulo 3. Falsos ensinos a respeito da volta de Cristo. Não só falsos ensinos sobre a volta de Cristo, mas como o povo esperava essa volta. Viviam de forma pecaminosa, de forma errada, e Pedro então vai tratar com eles a respeito disso, para que eles então não caíssem no julgamento divino e sofressem com a destruição do mal. E assim, meus irmãos, nós vamos tratar sobre isso. E tratar sobre a volta de Cristo é sempre algo polêmico. Certa feita, pregando não só nesse texto, um outro texto falando sobre a volta de Cristo, Mateus 24, eu fui exortado a não fazer aquilo, porque falar da volta de Cristo é algo desmotivante, não traz alegria para a igreja. Não. Uma das grandes alegrias pelas quais nós estamos aqui e vivemos nesse mundo é a alegria de esperar a volta de Cristo. É claro que tem situações, como o texto de hoje, que vai puxar a nossa orelha, mas Deus puxa a orelha de quem Ele ama. De quem Ele ama. Portanto, meus irmãos, vamos ver aí como esperar a volta de Cristo. Qual que é o nosso comportamento diante dessa certeza? Partindo, claro, da premissa que eu e você cremos que Cristo vai voltar. E Ele voltará. Devemos esperar a volta de Cristo, meus irmãos, de acordo com Pedro, vivendo em santidade. Bote seus olhos aí para o capítulo 3, verso 14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achado por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Pedro, então, está tratando do capítulo 3 até o versículo 13 sobre a volta de Cristo. Ele vai falar sobre o dia do juízo, o dia de Deus, o dia do Senhor. E agora ele vai dizer, por essa razão, ou seja, pela volta de Cristo, vocês então devem se comportar assim. E no verso 14 nos mostra que nós devemos viver em santidade. Pelo menos de 3 formas. Ele diz, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Mas ele usa uma palavrinha antes de tratar sobre essas 3 situações, a palavra empenhai-vos. E essa palavra ela é bastante profunda. Ele está dizendo que o nosso empenho, o modo pelo qual nós esperamos Cristo, deve ser algo forte, algo que vai consumir todas as nossas forças. É um empenho total. Não é esperar a volta de Cristo de qualquer maneira. É esperar lutando, é esperar empenhado com aquilo, colocando nessa expectativa todas as nossas forças. E assim, em santidade, esperar a volta de Cristo. Quando nós somos convertidos a Deus, Deus faz isso de forma passiva em nossas vidas. Nós não temos capacidade de sermos salvos, pois a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Agora, com a santidade não, meus irmãos. Com a santidade nós temos também a nossa participação. Não 100%, claro, que sem a ajuda de Deus não conseguiríamos.
Mas nós temos todo um papel de ativez nisso, de cooperar com o Senhor na nossa santidade. E Pedro vai dizer que essa santidade deve ser vivida dentre esses 3 aspectos. Primeiro, vivendo em paz. Vivendo em paz. E essa paz nós podemos pensar em 2 esferas. A paz com Deus, claro, que tem a ver com as duas outras situações de paz, mas a paz com os homens. A paz que nós devemos ter entre nós, povo de Deus. Ou seja, Pedro está dizendo que nós devemos esperar a volta de Cristo, meus irmãos, sem ficar caçando briga, sem ficar caçando encrenca com as pessoas. E isso nós somos bons em fazer, né? Somente quando estamos no trânsito, ou quando somos afrontados a respeito de qualquer coisa. Caçar briga, caçar encrenca, ser amargurado, brigando. Claro, Jesus disse em Mateus 10 que ele veio não trazer paz à terra. Ele veio trazer separação. Mas a separação que ele está falando ali, Mateus 10, 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre homem e seu pai, entre filho e sua mãe, e entre nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Essa divisão, essa contenda que Jesus está falando, não envolve o nosso relacionamento de amor entre nós. Ele está falando questão de fé e a questão entre luz e trevas. Essa sim vai trazer confusão. Mas o nosso convívio de amor, o nosso convívio de irmãos, não. A política mostrou muito bem a divisão na igreja. Divisão que chegaram a ponto de igrejas terem que dispensar seus pastores, porque ele não tomou partido entre Lula ou Bolsonaro. Meus irmãos, isso é uma coisa trivial, nos brigarmos por causa de política. E Pedro vai dizer, Jesus está voltando, paz entre vocês, paz. O apóstolo Paulo vai dizer no início da carta aos Romanos, a respeito de pessoas que conheciam a palavra, mas que viviam em contenda, em dolo, em malignidade, pessoas que difamavam. E Paulo vai dizer que essas pessoas são passíveis de morte. E realmente são, porque não querem saber da palavra de Deus e não querem saber de viver em paz. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai falar do problema que havia na igreja de briga entre os irmãos, a ponto de procurar um juiz. Quem resolveria a questão entre os irmãos seria o juiz. E Paulo fala, que vergonha. E Pedro nos diz nessa noite, irmãos, paz. Falando em Paulo, Pedro cita ele aí no versículo de número 15, não cita? Olha só o que ele disse. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão, Paulo vos escreveu. Quando nós pensamos o que Paulo havia escrito para esses irmãos que ouviam esta epístola, eram os irmãos de Éfeso, de Gálatas e dos Colossenses. E quando nós lemos em Gálatas, nós encontramos Paulo falando de Pedro, só que de forma diferente. Aqui Pedro está chamando Paulo de amado. Lá não. Olha só, Gálatas capítulo 2, versos de 11 a 14. Paulo vai chamar Pedro nem de Pedro, vai chamar pelo nome de Cefas, um dos nomes de Pedro. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, disse a Pedro, na presença de todos: se sendo tu judeu, como vives como gentio e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Paulo estava dando uma dura no apóstolo Pedro pela conduta dele. E o que Pedro faz com Paulo? Ele chama Paulo de amado irmão. Essa é a nossa conduta.
tratarmos os outros em paz, com amor, independente da forma como você é tratado. Pois bem, mas não só vivendo em paz, Pedro nos diz que a santidade deve ser vivida sem mácula ou vivermos incontaminados. Ou seja, significa que devemos viver uma vida cristã limpos de todo o mal, de todo o pecado. Tiago nos diz na sua primeira epístola, verso 27, que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Pedro e Tiago estão dizendo que santidade é vivermos incontaminados com o mundo, ou seja, não sendo influenciado pelo mundo. Pelo contrário, nós devemos influenciar o mundo. Quando o incrédulo aponta o dedo para você e acusa você de algum pecado, ele está fazendo isso, ele está te cobrando que você seja diferente, para que você seja um referencial para ele. Ele não está implicando com você. É isso, inconscientemente ele quer que você seja um exemplo para ele, guardando-se incontaminado, não sendo seguido pelo que o mundo diz. Antes, o mundo te seguindo, te caminhando com você rumo à luz. E é o que Jesus disse. Jesus nos disse para sermos o quê no mundo de trevas? Luz. Esse é o nosso papel, esperarmos a volta de Cristo sendo luz. Mas Pedro diz também que nós devemos viver irrepreensíveis, ou seja, vivermos corretamente, vivermos de acordo com o que a palavra de Deus requer de nós. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ter a sua orelha puxada. E para que isso não ocorra, é simples, é só você andar de acordo com a palavra de Deus. Não vivermos de forma espalhafatosa, mundana. A pessoa, isso me chama atenção, né? Às vezes a pessoa toma um puxão de orelha na igreja, a primeira coisa que ela faz é dar um jeito de postar no Instagram, no Facebook, uma foto com a garrafa de cerveja, a mulher com uma roupa curta, indecente. Parece que ela quer provocar, mas ela não está provocando, ela está fazendo um mal para ela. E é isso que Pedro vai fazer. Viva corretamente, sem dar motivo para que alguém venha puxar a sua orelha. O pecado para nós é um acidente, meus irmãos. Não pode ser algo planejado. Vivamos em santidade. Vivamos corretamente. Portanto, o Senhor nos diz que devemos esperar a volta de Cristo em santidade, em paz, incontaminados e de forma irrepreensível. Mas também Ele nos diz para vivermos nessa volta de Cristo, esperarmos a volta de Cristo, procurando conhecimento. Versos 15 a 17. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma dizer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Buscar o conhecimento da palavra de Deus. Ele nos diz no verso 15 que Paulo havia recebido sabedoria do alto, ou seja, de Deus. No verso 16 ele diz que o que Paulo escreveu havia certas coisas difíceis de entender. E no 17 ele diz que pessoas deturpam ou mudam as escrituras. Por isso nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus. E nós devemos buscar porque essa palavra, ela é de Deus, como nós lemos no verso 15. Paulo recebeu sabedoria de Deus. Por isso, nós temos que ler, estudar e buscar o conhecimento dela. Porque ela é algo que veio do próprio Deus. Por isso, nós temos que buscar esse conhecimento. E como eu já disse, pela região geográfica que Pedro escreve, Paulo havia escrito para aqueles irmãos já a carta aos Efésios, a carta aos Gálatas e a carta aos Colossenses. Cartas essas que vieram para orientar aquele povo, cartas essas que nós devemos estudar, não só elas, mas toda a palavra de Deus. Mas nós devemos estudar essa palavra, não só porque ela é de Deus, mas nós devemos estudá-la porque Pedro nos diz que ela é complexa, ela não é tão simples
ela deve ser analisada. Vamos pensar nessas 3 cartas que Pedro está falando, que Paulo havia escrito. A carta aos Gálatas, por exemplo, ela trata situações que não são tão fáceis assim de resolver. Por exemplo, quando vai falar de lei e graça. Como conciliar a obediência à lei com a graça de Deus? Como viver uma vida na graça de Deus sem se confiar na obediência da lei? Não é tão simples assim de tratar. Quando ele escreve também aos Colossenses, ele vai falar do contraste do saber de Deus e do saber do homem, a filosofia humana. E quando ele vai escrever aos Efésios, ele vai tratar da tão controversa e tão debatida predestinação. Nós temos que estudar, nós temos que buscar o conhecimento. E isso por uma finalidade básica, além da nossa salvação, para evitarmos o engano. É o que ele disse nos versos 16 e 17. Ele diz no 16 que os ignorantes e instáveis deturpam, ou seja, eles mudam essa palavra. E no verso 17, para que nós não sejamos arrastados pelo erro desses homens e assim descaiamos da nossa vossa própria firmeza. Se o conhecimento leva para o caminho certo, a falta do conhecimento nos leva para o caminho errado, a respeito da própria palavra. Se você estudá-la e interpretá-la da forma errada, você se afastará da cruz e se achegará ao oposto da cruz, ao inferno. Quantos enganadores têm surgido por aí? Nos dias de Pedro, nos dias de Lutero, de Calvino, nos nossos dias. Basta você fazer uma rápida, trabalhar o controle da sua televisão se você perdeu o sono aí de madrugada. Canais dos mais diversos com pregações das mais diversas, cada coisa mais estranha do que a outra. E arrastando multidões atrás disso, porque falta o conhecimento. Essa questão de conhecer a Bíblia, eu gosto de comparar muito com funcionário de banco, principalmente caixa de banco. Quem trabalha como caixa de banco, ele não fica a vida inteira estudando nota falsa. Ah, surgiu um novo tipo de falsificação de nota, vamos ver como é que é. Não, os bancos trabalham uma coisa só, conheçam como é a nota verdadeira. Pois você conhecendo a nota verdadeira, quando te derem uma nota falsa, pegou, você já derruba na hora que ela é falsa. Assim é com a Bíblia. Não precisa nem ficar sabendo o que tem de errado por aí, basta saber o que é certo. Que quando você ouviu o que é errado, você falou, opa, esse negócio não está certo não. Nós devemos esperar então a volta de Cristo, meus irmãos, buscando o conhecimento da palavra. Em santidade, em conhecimento e, por fim, nós devemos esperar a volta de Cristo em crescimento. Verso de número 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, Jesus Cristo. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós quando nascemos, naturalmente, nós vamos crescendo. Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Se alguma dessas etapas não chega, tem alguma coisa errada. Ou quando uma dessas etapas é adiantada, a criança cresce demais. O que nós fazemos? Procuramos um médico. O médico geralmente vai fazer um exame e vai notar que ali está faltando algum tipo de hormônio ou está passando algum hormônio. Na vida espiritual é a mesma coisa. Ela segue uma lógica. Nós nascemos, o Senhor nos converte, e aí nós vamos crescendo. O próprio apóstolo Pedro diz isso na primeira epístola: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. E aqui ele vai nos dizer que esse crescimento passa por 2 motivos. Primeiro, pela graça, pela salvação. Uma vez salvos pelo Senhor na conversão, agora nós temos que desenvolver essa salvação, ou seja, crescer na graça. Nós não podemos ficar a vida inteira como bebês espirituais. Nós temos que crescer. Nós crescemos através de tudo que nós já falamos até agora. Vivendo em paz, vivendo de forma incontaminada, estudando a palavra de Deus, orando, jejuando, participando dos cultos. O apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 2,12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temos que crescer. Nós não podemos ficar parados. Quando Jesus nos compara com a luz, que nós somos luz nas trevas, eu também gosto de comparar essa luz, tratando do crescimento, como aqueles antigos refletores dos campos de futebol. Vocês se lembram?
tinha que ligar ele pelo menos umas 2 horas antes da partida, porque ele ia vagarosamente esquentando. Quando começava o jogo, ele estava no seu ápice. Se faltava energia, aí era um problema. Tinha que esperar quase 1 hora depois que a energia voltasse, para que ele voltasse à plenitude da sua luz. Assim somos nós. Vagarosamente nós vamos crescendo e vamos sendo luz, e quanto mais crescemos na palavra, mais luz nós somos nesse mundo. É para isso que o Senhor nos chamou. Desenvolver a nossa salvação. Mas também desenvolver essa salvação com conhecimento ou entendimento, que é o que eu já disse. Quanto mais nós nos alimentarmos da palavra, mais nós cresceremos no Senhor. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais as pessoas que estão ao nosso redor conhecerá dele, mais nós cresceremos. É um conhecimento, meus irmãos, que enquanto vivermos nessa terra esperando a volta de Cristo, ele nunca terá fim. Eu, se Deus quiser, final do ano que vem, eu pego meu diploma de teólogo, mas de conhecedor da palavra de Deus, somente quando Cristo voltar. Aí sim eu vou compreendê-la em toda a sua plenitude. E assim nós vamos. Uns conhecendo mais, outros conhecendo menos, mas sempre buscando conhecer mais e mais. Um conhecimento não teórico, mas principalmente um conhecimento experimental. Conhecer na mente, no coração, conhecer pela experiência no Senhor. Portanto, nessa noite nós tratamos dessa realidade. A realidade bendita, à espera da volta de Cristo. E nós vimos, de acordo com o apóstolo Pedro, como devemos nos portar, esperando Cristo voltar. Em santidade, tendo paz com os irmãos, pureza de vida, em conhecimento, estudando a palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a Deus, conhecendo a nós mesmos, e por fim crescendo na graça e no entendimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. E diante disso eu trago 2 aplicações para nós. Primeira, talvez você ande meio desanimado, sem muito motivo para pensar no amanhã. Tenha isso como a raiz do seu coração, a certeza da volta de Cristo. Traga isso para o seu coração e fale, eu tenho o maior de todos os motivos para deitar e me levantar amanhã. Saber que Cristo está voltando. E assim você pegue tudo isso que foi dito essa noite e faça de motivação para a sua vida. Buscar ter paz, buscar santidade, buscar conhecimento da palavra. E assim a raiz do seu coração seja uma raiz firmada nessa bendita esperança, a volta de Jesus Cristo. E segunda aplicação, talvez isso tudo para você pareça uma grande loucura, e talvez você concorde com aquele irmão que me criticou, que eu disse lá no início. Isso aí não traz muita alegria para o meu coração não, seminarista. Mas isso é simples de resolver. É só você entregar o seu coração para Jesus Cristo. E você verá o tanto que tudo que foi dito nessa noite fará sentido para a sua vida. O tanto que isso vai mudar a sua vida. E entregar a vida para Jesus é algo muito simples. Reconheça que você é um pecador. E reconheça isso diante de Deus. Fale com Deus. Orar a Deus é falar, que nem eu estou falando com vocês. Fale com Deus. Deus, eu sou pecador. E ao mesmo tempo que você dizer a Ele que você é pecador, peça que Jesus Cristo seja o seu Salvador. E que assim a sua volta seja algo que traga alegria para o seu coração. Nós vamos orar nessa hora. E diante dessas 2 aplicações, ore ao Senhor aí, no seu banco. Agradecendo a Ele por essa bendita esperança que Ele te dá. E peça a Ele que Ele te capacite a viver da forma correta como Ele quer que você viva, esperando a volta dEle. E se você quer entregar a sua vida a Cristo também, fale com Deus. Arrependa-se dos seus pecados e clame a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Oremos.